Imagine o som mais aterrorizante que um ser humano poderia ouvir. Não é o trovão rasgando os céus. Não é o estrondo da terra se partindo sob seus pés. É o som ensurdecedor de uma porta colossal de madeira maciça sendo fechada e selada, por fora. Do lado de dentro, a escuridão iluminada apenas por tochas e o cheiro forte de resina fresca. Do lado de fora, bilhões de pessoas e impérios inteiros que, por mais de um século, ridicularizaram o homem que construía um barco gigante no meio da terra seca. De repente, a primeira gota cai. Depois o chão treme com uma violência nunca antes vista. O que acontece quando o arquiteto do universo decide que o tempo da misericórdia esgotou e o botão de reiniciar a humanidade precisa ser pressionado? Como foi estar preso dentro da estrutura de engenharia mais improvável da história, enquanto o mundo exterior era engolido pelo abismo? Hoje, vamos abrir o dossiê da Arca de Noé. No nosso último arquivo, nós desmascaramos a ilusão de que o mundo antigo era um lugar primitivo. A humanidade antediluviana havia se tornado um câncer tecnológico e moral no planeta. De fato, Noé vivia em uma época em que a Terra estava cheia de maldade. Metrópoles de ferro e pedra dominavam a paisagem. Mas no meio dessa distopia hipertecnológica, ele encontrou graça aos olhos de Deus. Sendo o último patriarca de uma linhagem incorruptível, Deus instruiu Noé a construir uma arca de madeira. O projeto que Noé recebeu no silêncio não era o de um navio comum. Tratava-se de um gigantesco cofre de madeira resinada, desenhado com uma matemática de flutuabilidade perfeita. O objetivo não era navegar e conquistar mares. O objetivo era puramente sobreviver e não afundar. Pense no terror psicológico e no peso dessa missão. Durante décadas, Noé cortou madeira sob os olhares cruéis de guerreiros e falsos deuses. Mas enquanto os impérios de Caim forjavam espadas que logo enferrujariam no fundo do oceano, Noé construía a única cápsula capaz de atravessar o fim do mundo. Porém, o que exatamente afundaria essa civilização armada até os dentes? Quando tudo estava pronto, Deus disse para Noé entrar na arca com sua família e os animais. E então o impensável aconteceu. Esqueça a imagem infantilizada de uma chuva mansa caindo ininterruptamente. Os registros antigos nos entregam o relato de um verdadeiro apocalipse geológico. O texto sagrado afirma de forma assustadora que antes mesmo de as comportas do céu se abrirem, romperam-se todas as fontes do grande abismo. A água explodiu debaixo da terra. A crosta terrestre rasgou-se de forma violenta, provocando terremotos em escala global e tsunamis colossais que varreram as metrópoles do mapa em questão de minutos. As fornalhas de ferro de Tubal-Caim foram apagadas e os gigantes nefelins foram engolidos pela fúria tectônica. O mundo físico estava literalmente se desfazendo. E no meio desse mar de caos, um detalhe aterrorizante e profundo da narrativa se destaca. Não foi Noé quem fechou a porta da arca. As fontes afirmam que o próprio Criador a selou pelo lado de fora. Aquele foi o clímax do juízo. A misericórdia havia se esgotado para uma civilização que escolheu o sangue em vez da vida. Mas, do ponto de vista espiritual, por que a salvação dependia de uma estrutura de madeira? Para entender o peso épico dessa história, precisamos olhar através das lentes da teologia profunda e das ricas tradições da Igreja Antiga. Se você voltar ao nosso vídeo sobre a queda, lembrará que a humanidade perdeu sua imortalidade no Éden por causa da madeira de uma árvore, a árvore do conhecimento. O contrapeso cósmico acontece agora. A semente da humanidade estava sendo salva através do sacrifício da madeira de outra estrutura. Grandes pensadores cristãos enxergam a arca como a prefiguração suprema do refúgio e da própria igreja, o único santuário seguro e inabalável enquanto o mundo exterior desmorona. E o dilúvio? Ele não é interpretado como um ato de fúria cega, mas como um colossal batismo da terra.
Assim como a água do batismo lava a corrupção de uma pessoa, as águas brutais do dilúvio eram necessárias para lavar o planeta da perversão genética e da violência. A Terra precisava ser mergulhada no abismo para ressurgir limpa. Imagine a cena dentro da embarcação. O barulho ensurdecedor da chuva e dos tremores deu lugar a um silêncio absoluto e aterrador. Havia apenas o ranger da madeira nas ondas. Não havia mais montanhas. Não havia exércitos. O planeta inteiro havia se tornado um vasto oceano, um cemitério azul e silencioso. Noé e sua família estavam flutuando em um vácuo temporal entre dois mundos. Depois de 40 dias e 40 noites de chuva, as águas baixaram e a terra secou. Noé abriu a arca e saiu com todos. O ar que eles respiraram não era o mesmo. O cenário era de uma terra desolada, lavada e vazia. Naquele instante de recomeço absoluto, Deus fez uma aliança com Noé, prometendo nunca mais destruir a terra com um dilúvio. O arco-íris foi dado como sinal desta promessa. Aquele primeiro tratado de paz da história humana cruzou o céu, garantindo que o batismo global jamais se repetiria. Mas as águas não lavaram o interior do ser humano. A essência humana sobreviveu e, com ela, a velha falha do Éden continuava pulsando no sangue dos descendentes de Noé. O arquivo da arca e do dilúvio está selado, mas a rebelião humana está prestes a ressurgir das ruínas. No próximo capítulo da nossa investigação, a Torre de Babel e a confusão das línguas. Inscreva-se no canal Código Gênesis, ative as notificações e até a próxima jornada.